Olá, queridos. A paz de Cristo seja com todos vocês. Bom estarmos juntos para mais uma classe de discípulos. Nós estamos estudando o livro de Josué e hoje nós vamos entrar no capítulo 8 do livro de Josué. Mas antes de nós começarmos aqui a leitura bíblica, eu quero orar, colocar este tempo diante do Senhor. Amém? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque para nós sempre é um privilégio e também uma responsabilidade que temos ao estudar a Tua Palavra, de poder receber da parte do Senhor. E que assim seja durante o estudo dessa porção da Tua Palavra, que possamos receber da parte do Senhor, que o Teu Espírito tenha a liberdade de ministrar aos nossos corações. Assim eu peço graça, direção do Senhor e visitação do Teu Espírito, falando e confirmando a Tua Palavra aos nossos corações. Assim oramos, Senhor, e desde já agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Entramos hoje, então, livro de Josué, capítulo 8. Eu quero fazer aqui a leitura com você, porque há muita coisa interessante aqui no capítulo 8 para a gente estudar, ok? Só para a gente fazer uma ponte, né, com aquilo que nós já falamos anteriormente. Na semana passada, na aula passada, a gente viu ali os desdobramentos da Batalha de Jericó. Quando então somos informados, né, no capítulo 7, de que após ali a vitória dos israelitas, depois que o Senhor derruba os muros de Jericó, eles entram, eles vencem, eles aparentemente fazem tudo como foi ali ordenado e explicado por Josué, mas o texto nos mostra o quê? Que Acã, ele que é ligado ali à tribo de Judá, ele acabou pegando algumas coisas, que eram coisas que o Senhor diz que não deveriam ser pegas. Ele pegou uma capa, ele pegou ali ciclos de prata, ciclos de ouro, né? E automaticamente, na sequência, após essa vitória de Jericó, Josué então parte para a próxima cidade, que é a cidade de Ai, que é uma cidade muito menor, que tem uma força bélica muito inferior àquilo que eles enfrentaram. E ali ele manda 3.000 homens, e o que acontece é que eles são cabalmente derrotados. Até de uma forma vergonhosa, eles têm que fugir, né? Quase 40 soldados morrem nesse confronto, eles saem fugidos com o inimigo perseguindo atrás. E quando eles voltam então para onde está o acampamento dos israelitas, que estão ainda ali na região de Jericó, há toda uma surpresa, né? Uma grande surpresa. O que aconteceu? Como é que fomos derrotados, né? Por uma força tão inferior? Se aqui vimos algo tão glorioso acontecer e agora nós perdemos, e ali há todo um abatimento, até que o Senhor, Josué vai com então os líderes para a presença do Senhor, até que o Senhor então fala, ele vai dizer, levanta aí, arruma a casa, porque tem pecado, porque o povo desobedeceu, porque a nação pecou diante de mim, porque pegaram das coisas que não deveriam fazer, mentiram, e ali o Senhor descreve tudo o que o Senhor viu acontecer ali. E aí então o próprio Senhor dá a orientação a Josué que passassem, né, as tribos diante dele, e o Senhor então ia direcionando quem era a tribo, qual era o clã, qual era a família, qual era o homem, até chegar na pessoa. Então eles chegam ali na pessoa e então fica muito claro, né? Quem foi, aí essa pessoa confessa que foi isso que ela fez mesmo, né, que ela pegou, e é interessante porque o Senhor fala, olha, enquanto não resolver isso, a coisa não vai para frente, eu não serei com vocês e vocês serão derrotados, vocês serão destruídos, e com razão, porque vocês estão, né, de forma desobediente. Então ali Josué, junto com os outros, tratam essa situação. E qual é o resultado, né? Acã e a sua família, eles pagam com morte, né? Eles pagam com a morte deles a desobediência que eles têm. E aí então aparentemente, né? Aparentemente não, na verdade, de fato, o Senhor então ali, aquela condição da bênção, do favor, né? De Israel novamente está debaixo da graça e do favor de Deus,
eles são restaurados nessa condição diante do Senhor, ok? Então, agora tudo está certo, porque o que estava acontecendo foi arrumado, a casa foi arrumada, as coisas foram resolvidas, o pecado e a desobediência foram tratadas no meio do povo. Então aqui no capítulo 8, aí começa, o capítulo 8 começa com o Senhor falando, né? Observe que aquela condição onde o Senhor então coloca que ele não estaria mais presente, agora você vê a presença do Senhor de uma forma tão viva, tão real, que é o Senhor falando com Josué. E ele fala assim: disse o Senhor a Josué, não temas, não te atemorizes, né? Provavelmente essa expressão ela se faz necessária porque o Senhor falou isso anteriormente, né? O Senhor sempre trazia essa palavra para Josué, principalmente por conta do contexto onde muitas vezes Josué se viu, quando ele se viu diante da morte de Moisés, quando ele se vê ali agora diante daquela cidade de Jericó, que era uma grande fortaleza. E aqui agora, por que o Senhor traz isso de novo? Porque nós vimos no capítulo 7 que o coração deles ficou abatido. E eles arrumaram a casa, acertaram ali a questão do pecado que aconteceu através de Acã, da sua família, mas agora eles novamente têm que se mobilizar em direção a Ai, né? Aonde eles haviam sofrido uma grande derrota, onde eles perderam ali quase 40 soldados nessa batalha. E agora o Senhor vem, e essa palavra é uma palavra de ânimo, né? Lembrando que esse não temas, né? Que a gente encontra o Senhor usando isso no Antigo Testamento, o Senhor usou muito no Novo Testamento. Jesus foi quem muito usou esse não temas, né? Justamente como uma palavra de esperança, de fortalecimento, de ânimo, né? Para diante do que eles poderiam ter que encarar. E o Senhor traz isso, ó, não temas, não te atemorizes. Ou seja, o que aconteceu antes, as coisas como foram antes, não deixa que isso fique no seu coração, que isso traga medo de que venha a acontecer de novo, medo de que vocês sejam derrotados, medo de que o inimigo possa superá-los. Por isso que na sequência o Senhor fala aí, ele fala: dispõe-te, sobe a Ai, ou seja, vá de encontro a Ai, essa cidade que até um pouco antes eles haviam sido derrotados. Ele fala: olha que te entreguei nas tuas mãos o rei de Ai, e o seu povo, e a sua cidade, e a sua terra, tá? Então quando a gente lê o versículo 1 inteiro, você vê, ó, não temas, Josué, não deixa o temor no seu coração, pode subir, eu já entreguei nas tuas mãos o rei de Ai. E aí o Senhor usa para com Josué a mesma expressão, né, que anteriormente o Senhor disse quando estava no processo de entrar na terra, no processo anteriormente à batalha de Jericó. O Senhor vai dizer: olha, eu entreguei nas tuas mãos, pode ir porque eu sou com vocês, eu vou dar a vitória, eu vou entregar nas tuas mãos, né? Ou seja, o rei vai ser entregue nas tuas mãos, o povo vai ser entregue nas tuas mãos, a cidade, a terra, ou seja, vai ser algo completo. E aí o Senhor continua falando, ele fala: farás a Ai e ao seu rei como fizeste a Jericó e ao seu rei, ou seja, as coisas vão acontecer. Assim como aconteceu lá em Jericó, vai acontecer em Ai. Então, exatamente como você procedeu com Jericó e o seu rei, proceda agora com Ai e o seu rei. E agora há uma mudança aqui, porque quando o Senhor deu as instruções sobre Jericó e o rei, o Senhor disse o quê? Para matar tudo, destruir tudo, não poupar nada, não pegar nada, nenhum despojo de guerra, e apenas o que era os ciclos de metais, né, de ouro, de prata, esses metais, esses metais então seriam separados, o restante todo seria destruído. Agora aqui é diferente. Ele diz assim: somente que para vós outros saqueareis os seus despojos e o seu gado. Então o que o Senhor está dizendo aqui? Vocês vão fazer exatamente como foi. Vocês vão destruir a cidade, vão colocar fogo na cidade, vão matar todos da cidade, só que aquilo que for, né, o gado
pode deixar vivo e vocês podem pegar o gado. E tudo que vocês encontrarem lá de despojo, vocês podem pegar. Então observe que agora o Senhor está permitindo, como eu falei anteriormente, né? Naquele momento a direção do Senhor que provava o coração deles disse, não pode pegar nada. E agora o Senhor está dizendo que pode pegar. Então isso mostra, gente, que esse andar com o Senhor é um andar de obediência ao Senhor, de entender o que o Senhor quer de nós a cada momento. Né? O caminhar com o Senhor, queridos, não é um caminhar que nem receita de bolo. Apesar que muitas vezes, né, as coisas como nós vamos fazer, as coisas no geral, elas serão muito iguais, muito parecidas, né? Porque, vamos falar a verdade, a vida ela é feita, eu acredito que 90% da nossa vida, ela é feita em rotinas. Né? Às vezes as pessoas ficam assim, eu estou cansado com a rotina, mas 90% de tudo que a gente faz é rotina. Nossa vida não é uma grande aventura, né? Onde 90% do tempo nós estamos numa grande aventura, estamos diante de algo novo, diferente, espetacular. Não, a maior parte do tempo é rotina, né? E na verdade é a rotina que dá consistência na construção da nossa vida. Nós precisamos da rotina, nós precisamos da disciplina que muitas vezes está envolvida com a rotina. Né? Então isso não é um problema, isso não é algo ruim, né? E muitas vezes nós vamos ter momentos emblemáticos, momentos desafiadores, situações, né? Que saem fora do contexto, né? Que são as coisas diferentes que a gente encara, mas a vida não é assim, né? A vida não é uma aventura diária, né? A vida ela se parece muito mais com uma rotina diária que a gente tem, e em alguns momentos a gente vive e passa por situações que são extremamente inusitadas. A gente vive momentos que podem ser momentos extremamente desafiadores, seja num sentido ruim, difícil, até mesmo num momento bom e maravilhoso, ok? Mas o que eu quero dizer com isso? Por que eu estou falando isso? Porque o fato é, tá? Andar com o Senhor não é uma receita de bolos, né? De bolo, como se tudo fosse sempre igual, né? Para cada situação que nós vivemos, para cada contexto que nós encaramos, para cada luta, demanda, desafio que nós temos, né? Ainda que algumas bases sejam muito parecidas, nós precisamos estar atentos para ouvir o que Deus tem que falar. E esse é um erro que a gente comete, amados, porque muitas vezes, porque nós encaramos a situação de forma A, porque Deus falou com a gente da forma B, porque Deus direcionou a gente de forma C, a gente acha então que todas as circunstâncias cabe a mesma coisa que foi ali, a mesma fórmula, a mesma maneira de pensar, a mesma maneira de agir. E aí nós falhamos. Por quê? Porque nós confiamos mais nos métodos, nos processos, do que no Senhor. E a verdade é que às vezes existem situações, por exemplo, que existem batalhas onde o Senhor quer de nós o silêncio, como foi com Jericó. Houve um momento de ficar em silêncio e houve um momento de falar. E muitas vezes, para uma batalha que nós enfrentamos, foi o silêncio que Deus usou, que Deus falou para a gente, né, fazer. Mas isso não quer dizer que na próxima situação o que Deus vai querer é o silêncio. Às vezes nessa situação o que Deus vai querer é que a gente fale. Mas eu preciso ouvir a Deus, eu preciso entender, eu preciso discernir para que eu saiba, né, o que Deus quer agora. Então observe que essa fala do Senhor com Josué é que o Senhor está dizendo o que Ele quer agora de Josué, o que Ele quer do povo. Então então há um proceder que é parecido. Olha, eu vou dar para vocês a cidade, o rei, o povo. Vocês vão destruir, vamos colocar fogo, não vai deixar ninguém vivo. Porém, na outra vez vocês não podiam pegar nada. Agora vocês podem pegar os despojos de guerra. Agora vocês podem pegar o gado. Então há mudanças. Então eu gosto de ler o texto e pensar nessas coisas, que andar com Deus, ainda que tenhamos rotinas, né? Por exemplo, nós temos a rotina pelo menos devemos ter a rotina de estudar a palavra constantemente, orar, buscar a presença do Senhor, andar em santidade, nos desviar do mal, né? Praticar as boas obras, né? Dar o testemunho de Cristo. Isso
É quase como algo que sempre temos que fazer. Mas além disso, existe na caminhada com o Senhor, existe na intimidade com o Senhor, ouvir o que Deus quer. Porque talvez nessa situação Deus quer que venhamos agir de uma forma, mas talvez diante dessa situação o Senhor vai querer que a gente haja talvez de uma maneira um pouco diferente, fazendo algumas coisas um pouco diferente do que fizemos aqui nesse contexto. Então, meu irmão, minha irmã, aprenda com isso a você discernir e entender, né, a cada batalha, a cada situação, a cada direção que o Senhor vai dar, porque ele fala, sobe para Ai, né, existe uma estratégia do Senhor, e é bacana isso, porque ele fala, olha, então vocês vão saquear, vão poder saquear os despojos, o gado, e ele fala, e aí, olha outra coisa interessante, que ele fala, põe emboscadas à cidade, né? Põe emboscadas à cidade e por detrás dela, ou seja, põe emboscadas à frente da cidade, né, no caminho diante da cidade, mas também prepara por detrás delas. O que eu quero trazer aqui? Tanta riqueza que há, né, em 2 versículos. Você vai lembrar, se você já acompanhou as outras 7 aulas do livro de Josué, que desde o capítulo 1, o que eu falo para vocês? Eu falo, gente, prestem atenção, que desde que o Senhor chamou Josué, mandou Josué se levantar para guiar o povo, preparar o povo, para o povo marchar em direção à terra prometida e assim em diante. Capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6 e 7, você vai observar que eu sempre disse que a maior preocupação do Senhor não era dar estratégias de guerra e nem preocupado com a quantidade do exército. Você pode observar que você não vai encontrar o Senhor falando, olha Josué, prepare as armas assim, põe o exército assim, use dessa estratégia, você não vê isso. A preocupação do Senhor desde o capítulo 1 era, primeiramente, que Josué se santificasse, meditasse na lei do Senhor, não se desviasse dela, né? Depois das coisas que o Senhor fala para o povo fazer, né? Santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós, né? A circuncisão, você vê Deus, o Senhor sempre mais preocupado com os aspectos espirituais, naturais, os aspectos espirituais que tinham a ver com as atitudes que eles tinham que ter, do que propriamente com os aspectos naturais, né, de uma força militar, de um poderio militar, de estratégias militares. Só que aqui, queridos, agora o Senhor está falando, preparem emboscadas à frente, né, em direção à cidade, e coloquem emboscadas por trás dela. Aqui é o outro ponto que eu poderia dizer que é o outro lado da moeda, né? O outro lado que a moeda tem. Por quê? Queridos, de fato a prioridade do Senhor não é trabalhar conosco as nossas estratégias naturais. Eu falei várias vezes isso. Falei muitas vezes, esse é o nosso erro. Nós estamos mais preocupados com as coisas naturais, como vai ser o natural, como vamos lidar naturalmente com aquilo outro, com essa situação, com essa demanda. E a preocupação do Senhor, na verdade, é muito mais com a nossa condição espiritual, com a nossa vida diante dele, com o nosso caminhar diante dele. Mas aqui há uma segunda lição, que quando nós estamos caminhando com o Senhor, quando nós estamos priorizando o que deve ser priorizado, fazendo o que deve ser feito, santificando a nossa vida, arrumando a nossa casa, o Senhor também é Deus de estratégias. Então observe que Deus ele não põe, vou usar aquela expressão, né, que acredito que a maioria deva conhecer, Deus não coloca o carro na frente dos bois. Na verdade, a gente sabe que o carro de boi, né, era o boi que puxava o carro, né? A carroça, né, geralmente era um animal na frente que puxa a carroça. Você não põe a carroça na frente do animal. Então, muitas vezes nós fazemos isso. Nós colocamos o carro na frente dos bois. E nós estamos mais preocupados com o carro do que com o boi. E aí o Senhor mostra o quê? Que o boi tem que estar em primeiro lugar. Ou seja, a nossa vida espiritual tem que estar em primeiro lugar. A nossa comunhão tem que estar em primeiro lugar. A nossa intimidade tem que estar em primeiro lugar. Porém, o mesmo Deus que está apontando o que é a prioridade, é Deus também para lidar, para nos ajudar, para nos socorrer, para nos dar estratégias nas outras coisas e até mesmo nas coisas naturais.
Deus é Deus para isso. E aqui você vê o Senhor dando estratégias, dizendo aqui, olha Josué, prepare armadilhas na frente. É claro que o Senhor não está dizendo faça assim ou faça assim, mas olha, põe estratégias. Prepara armadilhas aí, põe isso aí no caminho todo, por detrás. E Josué entende que há uma estratégia que ele vai utilizar. Né? Ele vai colocar emboscada porque ele sabe que ele vai ter que fazer. Deus dá uma luz. Eu não sei se já aconteceu com você, mas acredito que sim. Muito já aconteceu várias vezes. De eu perceber de repente que, né, não tem aqueles desenhos que a gente assiste, ou aqueles gibis que, pelo menos quando eu era criança eu lia, que de repente a pessoa tinha uma ideia, né, e ela fazia aquela cara como tinha uma ideia, aí alguém fazia o desenho, né, de uma lâmpada, né, de alguma coisa que se acendia, tipo, ela teve um insight, ela teve uma ideia. Deus é assim na nossa vida. Quantas vezes nós escutamos o Espírito de Deus falando aqui dentro, e outras vezes até parece que a gente está ouvindo falar no nosso ouvido. Às vezes eu acho, irmãos, que tem horas que Deus manda algo para nós através de um anjo, porque às vezes parece que o que vem de fora, assim, a gente parece quase que escutar. É aquela coisa que vem assim na nossa mente, como se um pensamento fosse introjetado na nossa mente. Você fala, cara, é isso, como eu não pensei, nossa, é verdade, tem isso. E você sabe que não foi você, mas como se tivesse ali, como se alguém enfiasse ali um pendrive espiritual em você, e de repente carregasse, desse um upload, aquela informação, você, opa, é isso mesmo. E outras vezes não é dessa forma, outras vezes é como se algo fosse impresso no teu coração, uma convicção, uma certeza, algo que você fala assim, é isso que eu tenho que fazer, dessa forma, é isso. É exatamente o que eu quero trazer para você. O Senhor está dizendo para ele assim, olha, põe emboscadas à cidade por detrás dela. Aí observe que o versículo 3 fala que Josué se levanta e toda a gente de guerra para subir contra Ai. E aí Josué escolhe 30.000 homens valentes e os enviou de noite. E aí o versículo 4, agora você vai ver essa construção dessa estratégia toda. Versículo 4, ele diz para esses homens, né? Eis que vos porei em emboscada contra a cidade e por detrás dela. Não vos distancieis muito da cidade, e todos estareis alerta. Ou seja, ele vai pegar esses 30.000 homens, e ele vai estruturar, vai dividir esses homens no caminho. Uma parte deles vai para um canto, outra parte vai no outro canto. Ele fala, não fiquem muito distantes. Por quê? Porque há uma estratégia para ser utilizada, tá? E aí ele fala, versículo 5, porém eu e todo o povo que está comigo. Então havia um grupo de soldados que ficou junto com Josué, e a outra parte foi dividida ali na estratégia que eles elaboraram, tá? Eu e todo o povo e o povo que estará comigo nos aproximaremos da cidade. E será que quando nos saírem como dantes contra nós, fugiremos diante deles? Ou seja, o que está acontecendo aqui? Josué bolou a estratégia baseada o quê? Qual foi o último confronto? Eles vieram, né, frontalmente contra Ai, e os soldados vieram contra, venceram, eles saíram fugidos e os caras saíram atrás. Ele falou, dessa vez nós vamos fazer como antes, nós vamos vir contra eles, eles vão vir contra nós como vieram antes, nós vamos encenar como se nós viéssemos ali lutar, e de repente nós vamos fazer, né, como da última vez. Só que da última vez, né, eles fugiram porque eles começaram a ver que eles não conseguiam com o adversário. Agora não, agora eles vão usar essa situação como estratégia, como uma forma de atrair o inimigo para essas emboscadas que Josué está então preparando. E ele fala assim, então nós sairemos como dantes, e eles sairão contra nós, e fugiremos diante deles. Aí o versículo 6, deixemo-los, pois, sair atrás de nós, até que os tirem da cidade, porque dirão, fogem diante de nós como dantes, assim fugiremos diante deles. Então saireis vós da emboscada, estou no versículo 7, e tomareis a cidade, porque o Senhor vosso Deus vô-la entregou nas vossas mãos. Então aqui a estratégia é essa, nós vamos vir contra eles, eles vão vir contra nós achando que nós vamos agir do mesmo jeito, nós vamos fugir, eles virão atrás, e nós vamos fazer com que eles se distanciem da cidade.
E quando eles se distanciarem da cidade, vocês que estão aí escondidos, né, vocês vão sair dessas emboscadas e vocês vão tomar a cidade, porque a cidade vai ficar desprotegida. Então, essa foi a estratégia montada. E aí no versículo 8 ele fala assim: havendo, pois, tomado a cidade, pôr-lhe-eis fogo, segundo a palavra do Senhor fareis, eis que vô-lo ordenei. Então, isso remete, né, a ordem que o Senhor deu aqui no versículo 2, quando ele fala, olha, a ordem, o Senhor falou, vai colocar fogo, vai destruir a cidade, né? A ideia é, assim como Jericó, é para não ficar nada na cidade, ou seja, vocês não vão habitar nessa cidade, vocês não vão viver nessa cidade, esses lugares agora vão ser completamente destruídos, tá? Versículo 9, Josué assim os enviou, e eles foram à emboscada, e ficaram ali entre Betel e Ai, ao ocidente de Ai. Porém Josué passou aquela noite no meio do povo. Então Josué ficou com o povo que estava com ele, enquanto a outra parte foi se posicionar nos outros lugares. Ele então ficou com o povo, tá? Para que esse povo é o povo que ele iria sair para atacar de frente a cidade de Ai. Aí, versículo 10, levantou-se Josué de madrugada, passou revista ao povo, e subiram eles, os anciãos de Israel, diante do povo contra Ai. Verso 11, subiram todos os homens de guerra que estavam com ele, e chegaram-se, e vieram defronte da cidade, e alojaram-se da banda do norte de Ai. Havia um vale entre eles. Lembrando que essa região, como a gente viu no capítulo 7, era uma região que tinha muita parte de relevo, partes mais altas, né? Então eles estão meio que subindo para essa região, e agora eles estão como se houvesse um vale, eles estão num lado e a cidade de Ai está do outro, tá? Isso de certa forma gerava essa visibilidade e gerava esse distanciamento, que é o que ele queria, né? Ele não queria necessariamente entrar numa confrontação direta, ele queria apenas atrair o inimigo, tá? Para que o inimigo agisse da mesma forma. O que eu queria trazer aqui um pouco, antes da gente continuar aqui a leitura, a partir do versículo 12 agora. Hoje eu estou com a garrafinha de água da minha esposa, que eu não sei onde foi que coloquei a minha. Bom, vamos lá. Observa uma coisa, eu queria fazer um link aqui, porque eu estava pensando nesse texto e refletindo sobre essa batalha, porque não é apenas ficar aqui reportando, lendo com vocês a batalha, né? Porque é uma batalha. Mas o que a gente pode aprender com isso? Observe que houve uma batalha anterior. E nessa batalha anterior, o inimigo ganhou. O inimigo ganhou porque Josué vou colocar, né, a nação de Israel não estava na posição. Então eles perderam porque o Senhor deixou muito claro, desde o começo, né, que a vitória não era pelo poder bélico nem numérico deles. A vitória era sempre pelo favor do Senhor. Então, na verdade, eles dependiam do Senhor. Eles dependiam completamente do Senhor para conseguir ir adiante. Então, quando é essa primeira batalha, eles perdem a batalha, o inimigo viu o quê? O inimigo viu e entendeu. E na verdade, gente, o que eu quero trazer? Que nós sem o Senhor, não importa o quão esperto nós nos achemos, o quão intelectuais nós possamos ser, o quão estudados, preparados, capacitados e o quanto de autoestima a gente possa ter, o fato é, sem o Senhor, nós não conseguimos. Essa é a verdade, né? Às vezes nós lembramos das palavras de Jesus, quando Jesus fala, quando Jesus diz, né, sem mim nada podeis fazer, mas nem sempre, de fato, na prática, a gente acredita nisso. Na prática, muitas vezes nós, de fato, acreditamos muito, porque alguns resultados que nós obtemos, eles parecem ser muito nossos. Eles parecem ser muito, muito nossos no sentido assim, mas fui eu que pelejei essa batalha. Fui eu que lutei ali, fui eu que estava com a espada empunhada, fui eu que dei esse passo, fui eu que falei isso, fui eu que propus isso.
Então isso pode muitas vezes nos dar essa falsa ideia de que fomos nós que conseguimos, fomos nós que obtemos, foi aquilo que nós fizemos, que nós tínhamos, foi a tacada certa, na hora certa. E o que eu gosto desse texto, que esse texto, o livro de Josué mostra que não é bem assim, e quando eu faço um link com as palavras de Jesus, eu vejo que não é assim mesmo. Então, o fato é, sem o Senhor na nossa vida, nós somos facilmente derrotados pelo nosso adversário, pelo nosso inimigo. E aqui o texto deixou isso muito claro para nós no capítulo 7. Mas aqui no capítulo 8, quando o Senhor está dando essa estratégia e o Senhor fala que já concedeu vitória, já entregou, é porque esse povo está andando com o Senhor. E a verdade é que quando andamos com o Senhor, sempre há uma direção do Senhor, sempre há uma palavra do Senhor, sempre há algo do Senhor para nós. O fato, muitas vezes, de nós não estarmos atentos, não quer dizer que Deus não está falando, significa apenas que nós não estamos atentos. Mas o Senhor sempre está falando. E aqui o Senhor fala e dá uma estratégia. Então, observe que o inimigo espera que nós venhamos a agir ou reagir da mesma forma. Só que o Senhor trouxe uma palavra, lá no Evangelho de João, gente, e eu não esqueço dessa palavra, quando ele fala sobre aqueles que nasceram não na vontade da carne, né? Não da vontade do homem, nem do sangue, mas aqueles que nasceram da vontade de Deus, aqueles que nasceram do Espírito. E ele fala uma coisa muito interessante, né? Ele vai dizer em João que aqueles que nascem do Espírito, aqueles que estão agora, nasceram do Espírito, eles são, né, eles são como eles estão num fluir de Deus, eles são como o vento, que não sabe nem onde vem, nem da onde vai. Eu aprendo uma coisa quando eu leio o que João fala, o que João explica. Eu lembro de uma coisa que na verdade eu entendo que seja para os filhos de Deus. Eu entendo que para os filhos de Deus, nós deveríamos ser, aos olhos do nosso adversário, nós deveríamos ser imprevisíveis. Por que imprevisíveis? Porque quando andamos no Espírito, nós somos imprevisíveis. Quando andamos na carne, nós somos extremamente previsíveis. Porque o nosso adversário nos conhece. Ele já caminhou muito ao longo da nossa história para conhecer reações, comportamentos, hábitos que temos, para saber do temperamento que nós temos, para saber o tipo de personalidade, para entender através da nossa criação, né, algumas coisas que nos formatam, alguns filtros que nós temos. Então não é difícil para o nosso adversário compreender e entender que nós vamos atacar ou vamos agir da mesma maneira, porque muitas vezes nós somos repetitivos no nosso comportamento. Nós reagimos de forma muito semelhante a outras vezes do que nós já fizemos, né? Se você é uma pessoa boca dura, você geralmente vai reagir de forma boca dura. Se você é uma pessoa orgulhosa, você vai reagir de forma orgulhosa. Se você é uma pessoa que se cala, né, que fica absorvendo tudo, você vai agir dessa mesma forma. Se você é temperamental, você vai ser temperamental. Se você é impulsivo, você vai agir com impulsividade. Então essas coisas o inimigo sabe. Então muitas vezes há batalhas que nós poderíamos ter ganho, mas não ganhamos porque não estávamos andando no Espírito com direção do Senhor. Não tínhamos uma estratégia de Deus, mas uma estratégia totalmente natural. E por isso o inimigo veio, saiu contra nós e nos venceu. E todas as vezes que viemos da mesma forma, ele virá da mesma forma e nos vencerá. E é isso que eu olho para esse texto. O inimigo vai vindo da mesma forma porque ele vai olhar e falar: eles vão fazer a mesma coisa que fizeram, eles vão vir com aquele grupo contra nós e nós vamos vir contra eles, até porque nós já os vencemos antes. Nós já vencemos esse exército, nós vamos vencer de novo. E quantas vezes o inimigo já nos venceu porque estávamos na carne.
falamos o que não deveríamos falar, fizemos o que não deveríamos ter feito, e nós percebemos ali que nós perdemos. O que eu olho para esse texto aqui, eu vejo que agora o Senhor deu uma estratégia nova, e quando nós estamos no Espírito, nós somos, né, aqueles que nascem do Espírito, nós somos como esse vento do Espírito, esse vento de Deus, que não sabe de onde vem nem para onde vai. Você sente o movimento, você sente o vento, mas você não pode dizer de onde ele veio, de onde ele nasceu. Você sabe que ele passou por você, que ele bateu em você, mas você não sabe nem para onde ele vai. A ideia é essa, a ideia é que quando nós estamos no Espírito, nós nos tornamos imprevisíveis, totalmente imprevisíveis para o inimigo, porque ele não sabe o que vai acontecer, ele não pode saber, porque nós estamos na direção de Deus. Nós não estamos agindo como nós agimos, nós estamos debaixo de uma visão de Deus, de uma estratégia de Deus, de uma unção de Deus, e aquilo que vamos fazer será surpreendente diante do nosso inimigo. E também diante das pessoas, que às vezes as pessoas estão esperando. As pessoas, quanto mais próximas são as pessoas de nós, mais elas nos conhecem. E muitas vezes as pessoas já esperam que eu e você venhamos reagir, venhamos falar, venhamos lidar, venhamos escolher do jeito A, da forma B, da maneira C. Mas quando nós estamos no Espírito, o Senhor nos dá nós estamos debaixo de uma outra natureza, nós estamos debaixo de um outro ímpeto, de uma outra direção. Então nós enxergamos diferente, nós escolhemos diferente, nós pensamos diferente, nós falamos diferente, nós nos portamos diferentes. E as pessoas percebem. Isso. Então aqui a estratégia é feita e o inimigo, então ele pensa o quê? A hora que o inimigo vê, ele vai sair do mesmo jeito. Então olha o versículo 12. Aí Josué continua dizendo, olha, ele também tomou uns 5.000 homens, ele pôs entre Betel e Ai, e assim foi posto do povo, ou seja, todo mundo estava no lugar certo. Versículo 14. E sucedeu que, vendo o rei de Ai, ele e os homens da cidade apressaram-se, e levantando-se de madrugada, saíram de encontro a Israel à batalha, defronte das campinas, porque ele não sabia achar-se contra ele uma emboscada atrás da cidade. Ou seja, o inimigo não sabia, porque isso foi estratégia de Deus. E querido, todas as vezes que nós agimos no Senhor, o inimigo não sabe, não conhece, não entende, não consegue enxergar a estratégia de Deus para a nossa vida. Então quando nós fazemos as coisas na direção de Deus, o nosso inimigo ele é surpreendido, ele é vencido. Ok? Versículo 15. Josué, pois, e todo Israel se houveram como feridos diante deles, e fugiram pelo caminho do deserto. Ou seja, naquela hora Josué fez como se estivesse perdendo e mandou o povo recuar. Tá? Verso 16, pelo que todo o povo que estava na cidade foi convocado para os perseguir. Ou seja, o inimigo vendo aquilo, né, o rei, os soldados, o povo, vamos todo mundo agora, porque agora, né, talvez até na cabeça deles, o nosso Deus deu a vitória, os nossos deuses deram a vitória, e agora nós vamos vencer este povo, e vencendo este povo, né, nós seremos o povo que venceu. O Deus de Israel, o povo que venceu esse exército, que os grandes reis não conseguiram, que a própria Jericó não conseguiu. A isso jorou o orgulho, a arrogância, o engrandecimento no coração desse povo, ao ponto que eles saíram com mais sede contra eles. Né? E o texto diz, né, e verso 16, no finalzinho, foram afastados da cidade, a estratégia foi dando certo. Nem um só homem ficou em Ai, nem em Betel, que não saísse após os israelitas, e deixaram a cidade aberta e perseguiram Israel. Então disse o Senhor a Josué, estende a lança que tem nas mãos para Ai, porque a esta darei na tua mão. E Josué estendeu a lança que estava na mão para a cidade. Isso foi o sinal, né? Isso foi o sinal espiritual, porque era o apontamento, a ponta ali, o sinal espiritual do Senhor, mas também foi o sinal para que todos aqueles homens, aquela emboscada, então começasse a acontecer, começasse a se manifestar ali, e eles começassem então a cercar todo este povo de Ai que vinha contra eles, tá? Então veriam por trás, veriam pela frente, tá? Deixa eu matar um bichinho de luz aqui que estava pulando aqui na frente, pronto. E iriam, agora a emboscada ia começar então a funcionar.
tá? Verso 19. Então a emboscada se levantou apressadamente do seu lugar, e ao estender-lhe a mão, vieram à cidade e a tomaram, apressaram-se e nela puseram fogo. Ou seja, eles tomaram a cidade, não houve resistência, tá? Verso 20, virando-se os homens de Ai para trás, olharam, e eis que o fumo da cidade, ou seja, o fogo da cidade subia ao céu, e não puderam fugir nem para um lado, nem para o outro, porque o povo que fugia para o deserto se tornou contra os que o perseguiam. Então observe que a estratégia foi perfeita. Aquele povo estava fugindo, eles estavam atrás, agora aquele povo parou de fugir e veio contra eles, e quando eles olharam para trás e viram fogo, eles perceberam o quê? Que a cidade foi tomada, que eles caíram numa emboscada, e a partir daí eles sabiam que eles iam voltar, iam encontrar, não tinham para onde se socorrer, porque a cidade estava tomada, ou seja, eles teriam o inimigo por trás, pela frente, e vocês vão ver também que eles vão ter os inimigos que viriam pelos lados também agora, tá? Verso 21, vendo Josué e todo Israel que a emboscada tomara a cidade, e que o fogo da cidade subia, voltaram e feriram os homens de Ai. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, ou seja, tomaram a cidade, colocaram fogo nela, e agora eles vieram, né, por trás, vindo de encontro aos soldados de Ai. Uns de uma parte, outros de... verso 22. Da cidade saíram os outros ao encontro do inimigo, que assim ficou no meio de Israel, uns de uma parte, outros de outra, e feriram-os de tal sorte que nenhum deles escapou, nem sobreviveu. Porém, ao rei de Ai tomaram vivo e o trouxeram a Josué. Tendo os israelitas acabado de matar todos os moradores de Ai, no campo e no deserto, onde os tinham perseguido, e havendo todos os caído ao fio de espada, e sendo já todos consumidos, todo Israel voltou a Ai, e a passaram ao fio da espada. Então eles tomaram a cidade, que não tinha exército para defender, tá? Colocaram fogo ali, mas até então eles não fizeram nada com as pessoas e com as coisas que estavam lá. Vieram, socorro a Josué, lutaram, mataram todos os soldados, não mataram o rei naquele momento, voltaram para a cidade, e então aí eles executaram a ordem de destruir a cidade e de acabar com as pessoas que estavam ali, mas lembrando que os bens ali, os despojos de guerra e o gado, eles poderiam tomar para si. Verso então 25 diz, os que caíram aquele dia, assim homens como mulheres, foram 12.000, todos os moradores de Ai. Então observe assim, que era uma cidade bem pequena se comparada de fato a Jericó, como nós vimos, né, estudamos no capítulo 7 na aula passada, tá? Porque Josué não retirou a mão que estendera contra a lança até haver destruído totalmente os moradores de Ai. Observe que há uma preocupação de Josué em fazer tudo. Josué entendeu, olha, se a gente não fizer tudo que Deus estabeleceu, nós não vamos conseguir. Então Josué ficou lá com a lança apontada até vir a informação assim, não sobrou mais ninguém, a cidade está destruída e todos estão mortos. Então aí ele abaixou a sua lança, ok? Verso 27, saquearam entretanto para si os israelitas o gado, os despojos daquela cidade, segundo a palavra do Senhor que ordenara a Josué. Então Josué pôs fogo a Ai e a reduziu para sempre um montão, a ruínas até o dia de hoje. Ao rei de Ai, até o dia de hoje, até o tempo em que esse livro foi escrito, tá? Ao rei de Ai enforcou e o deixou no madeiro até a tarde. Ao pôr do sol, por ordem de Josué, tiraram do madeiro o cadáver e o lançaram à porta da cidade, e sobre ele levantaram um monte de pedras que até hoje permanecem. Então eles colocaram ele como se estivesse pendurado, tá? Isso também porque a gente sabe que em muitos lugares haviam espias de outros povos que estavam ali. Então observe, não teria sentido fazer isso para os soldados israelitas, porque eles tinham tomado a cidade. Não faria sentido fazer isso para os próprios cidadãos de Ai, porque todos morreram, tá? Então o fato de aquele homem ficar lá pendurado, só depois ser retirado para ser colocado, né, num túmulo enterrado, né, num lugar ali, colocarem pedra sobre ele ali, como se estivesse enterrando, era justamente para quê? Para que aqueles espias, aqueles que estivessem em algum lugar olhando aquilo, né, dos povos que eles teriam que conquistar mais para frente, vissem, né, de fato
aquilo era uma forma de intimidação, tá? Que foi colocada ali. Ok? Que mais aqui, gente? Verso 30. Então Josué edificou um altar ao Senhor Deus de Israel no monte Ebal, como Moisés, servo do Senhor, ordenara aos filhos de Israel, segundo o que está escrito no livro da lei de Moisés, a saber, aí vai explicar, né, essa questão do altar. Um altar de pedras toscas, sobre o qual, se não manejar instrumento de ferro, sobre ele ofereceram holocaustos ao Senhor e apresentaram ofertas pacíficas. Escreveu ali em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Preste atenção nesses dois pontos. Primeiro, eles levantam um altar, tá? As pedras são colocadas ali, todas preparadas. Há um altar, eles oferecem ali holocaustos ao Senhor. A gente sabe que essa é toda uma simbologia de adoração, né? de adoração, de louvor, de reconhecimento, de honrar o Senhor, de agradecer o Senhor. Ok? Então, primeiro observe que há uma manifestação, primeiro de louvor e gratidão a Deus, e depois há uma preocupação de Josué em repassar, em fazer o povo lembrar das leis do Senhor, de firmar isso na cabeça do povo, ok? Então ali ele fala, escreveu em pedras uma cópia da lei de Moisés, que já este havia escrito diante dos filhos de Israel. Todo Israel, com seus anciãos e seus príncipes e seus juízes, estavam de uma e outra banda da arca. Tá? Então, o que a gente vê aqui? Que a arca da aliança estava lá, foi levada junto, tá? Que representa ali a presença de Deus e o favor de Deus. Tá? Assim, ele fala, perante os levitas sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, assim estrangeiros como naturais, ou seja, metade deles em fronte do Monte Gerizim, ou seja, nós sabemos aqui pelo texto, né, que nós tínhamos ali hebreus, né, mas nós sabemos que haviam povos, que desde lá do Egito, povos que vieram junto com o povo hebreu. Então provavelmente, mesmo depois de 40 anos, você tem ali as tribos contadas ali, e você tem aqueles que estavam caminhando juntos e estão aqui juntos, a mesma descendência, tá, daqueles que são estrangeiros, no sentido, não eram judeus no sentido consanguíneo, mas eles eram de fé ali. Isso, de certa forma, a gente prefigura, tá? Prefigura exatamente a questão de que esse enxertar dos gentios, né, como o apóstolo Paulo fala lá em Romanos 11, né, na Bíblia a oliveira, né, a árvore da oliveira representa Deus, a figueira representa Israel, e os povos gentílicos são representados pelo zambuzeiro, tá? O que acontece? Aqui você vê essa questão dos estrangeiros aqui, junto com o povo sanguíneo. Isso aqui não deixa de ter uma representação exatamente o que apesar do povo judeu ao longo, né, dos séculos, foi tomando, não compreendeu corretamente o seu papel como luz para as nações, né, e tomou essa questão de somos o povo escolhido, e usando isso muitas vezes como um ar de superioridade. Você vê que no plano de Deus, né, sempre foi essa questão, né, de que através de Israel os gentios também estivessem presentes como parte da aliança, né? Aqui você vê a arca da aliança e você vê ele colocar aqui, né, estrangeiros como naturais, ou seja, né, exatamente o que depois a gente vê muito forte ali o apóstolo Paulo falar, que é a questão dos judeus e a questão dos gentios, tá? Depois leu verso 34, depois leu todas as palavras da lei, e a bênção e a maldição, segundo tudo que está escrito no livro da lei, tá? É importante porque isso tem a ver exatamente com aquela questão daquele contexto, quando Moisés está diante do povo,
E Moisés faz toda a leitura dizendo, olha, né, o Senhor está colocando diante de vocês a bênção e a maldição. Aí ele escolhe a bênção, né? Ele vai dizer assim, se vocês atentamente observarem aquilo que o Senhor falou e obedecerem e fizerem isso, o Senhor vai abençoar vocês, a terra de vocês, o gado de vocês, a plantação de vocês, o Senhor vai guardar vocês. Depois ele fala, mas se vocês não se atentarem, forem desobedientes, não fizerem, o Senhor, né, a terra vai acontecer isso, vocês serão conquistados, Então, ali o Senhor fala, eis que coloco diante de vocês a bênção e a maldição. E lá atrás, através de Moisés, o Senhor ainda usa Moisés para dizer assim, mas eu digo para vocês, escolham a bênção. E mais uma vez você vê exatamente essa mesma construção, tá? Essa construção do Senhor, de novo colocando para todo Israel ali, agora Josué fazendo isso de novo, colocando a lei ali e dizendo, olha, a lei do Senhor está aqui, nós temos que obedecer isso, temos que fazer isso, né? Se fizermos, estaremos debaixo da bênção do Senhor, mas se não estivermos, estaremos debaixo da maldição, de maldição da parte do Senhor, né? Então, ele fala que está escrito na Torá, no livro da lei, a palavra lei aí, que é Torá, que está escrito na Torá, e ele fala, palavra nenhuma houve de tudo o que Moisés ordenara, que Josué não lesse para toda a congregação de Israel, e para as mulheres, e os meninos, e os estrangeiros que andavam no meio deles. Então, é bem interessante, né, essa forma como, nesse momento, Josué para justamente, né, trazer isso, reforçar a questão dos mandamentos, da lei, do que o Senhor quer, do que o Senhor não quer. Há um momento, tá? Um momento que ele tem que parar, e é como se ele tivesse ali o momento de trazer essa meditação, esse estudo, né, ao povo, para que o povo entendesse, para que o povo compreendesse que esse caminhar na terra, esse andar na terra, eles deveriam estar entrando nessa terra, mas eles andariam debaixo de princípios, de valores, a uma vontade de Deus. Eles são povo de Deus, eles têm que andar de uma forma diferente. Queridos, a mesma coisa serve para nós. Nós estamos nesse mundo, mas nós temos aí a palavra do Senhor para nós, para que na nossa caminhada com Cristo, nós não somos o povo da lei de Moisés. Quero que vocês entendam isso. Nós não somos o povo da lei, nós não estamos andando para guardar a lei. Nós estamos andando com Cristo, mas andando com Cristo nós vamos entendendo através de Cristo, né? Através da revelação de Cristo, porque Ele é a palavra viva, né? Através daquilo que o Novo Testamento apresenta, nós vamos entendendo, né? O que é bênção para a nossa vida e o que é maldição para a nossa vida. O que devemos guardar, o que devemos fazer, o que nós não devemos reter na nossa vida, o que nós não devemos fazer na nossa vida. Andar com Cristo é muito mais do que pode ou não pode. Andar com Cristo não é guardar a lei. Andar com Cristo é entender o que agrada ao Senhor, o que não agrada ao Senhor, o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. O que é lícito, não o que é lícito, mas o que convém e o que não convém, o que edifica, o que não edifica, aquilo que pode me controlar e entender que eu não posso deixar nada me controlar, a não ser o Espírito de Deus que deve me controlar, deve me dirigir todos os dias da minha vida. Esse é o desafio para nós. Então, a mesma preocupação que Josué entende que é o momento que ele tem que parar e novamente trazer a lei para o povo. Queridos, é por isso que constantemente nós temos que parar e olhar para a palavra de Deus, para que nós possamos estar com a nossa mente, o nosso coração frescos, alinhados com a vontade do Senhor, para que possamos continuar avançando debaixo do propósito de Deus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com a nossa aula hoje, que o Senhor continue ministrando no teu coração, rico e poderosamente, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, por mais uma aula, por mais este tempo. Abençoa meu irmão, minha irmã, capacita cada um de nós a compreender mais e mais a Tua vontade, a Tua palavra. E assim como vimos aqui o Senhor dando direção, estratégia, o Senhor falando de uma forma tão diferenciada
a este povo, que assim seja para cada um de nós, para que o nosso inimigo, o nosso adversário, ele seja confundido, enganado, e nós possamos vencer, Senhor, as batalhas que estão diante do nosso caminhar. Graças te damos por tudo, Senhor, e oramos no santo, bendito e maravilhoso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, fique na graça e na paz de Cristo Jesus. Um abraço, até mais.